Oi, pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Desculpa pelo atraso, gente. Desculpa mesmo. Tive problema aqui na internet, ainda tô tendo. Aí eu tive que pegar as notícias que eu vou comentar. Passei aqui à mão agora todas as notícias. Vou ter uma ajuda aqui da minha filha pra ver se a gente consegue colocar um filtro. Ah, tá. Obrigada, amor. Pronto. Vou colocar um filtrozinho, né, gente, pra gente melhorar a minha cara. Boa noite, pessoal. Muita gente legal. Desculpa o atraso, desculpa. Olha, amanhã eu vou fazer a live simultânea no YouTube, no Facebook e no Instagram. Eu não consegui fazer hoje, mas amanhã vai dar certo, tá bom? Boa noite, pessoal. Eu tô aqui com o meu colega Roosevelt. Boa noite, deputado. Obrigada por estar aí acompanhando. Depois a gente tem que fazer a nossa live. Boa noite pra vocês que estão aqui, gente. Vamos começar logo, né? Porque eu já tô super atrasada. Vamos lá. Galerinha, o Brasil não é mole, não. É muita coisa, é muita mudança. O dia inteiro você tenta ficar conectado nas notícias e vai e volta e muita coisa e tudo mais. E a gente que faz um monte de reunião não consegue. Por isso que é o Julia News. O Julia News é pra você, no final da noite, pegar as principais notícias já analisadas, já selecionadas e já com aquele comentário liberal. Bom, vamos lá. A treta do dia... Vamos começar logo pela treta, né, gente? A treta do dia é a treta da conversa, do vazamento do áudio do Cajuru com o presidente Bolsonaro. O Cajuru, que é senador pelo Cidadania de Goiás, teve uma conversa com o presidente Bolsonaro e essa conversa foi pelo telefone, foi gravada. Acho que podia abaixar o volume. Foi gravada e aí o senador divulgou essa conversa, né? Eu, particularmente, até desconfio, porque assim, na minha opinião, a conversa para o presidente foi muito positiva. Então eu não sei até que ponto que essa conversa foi planejada, foi organizada entre eles, entendeu? Eu não vi nada demais na conversa. O general Milton Mourão, nosso vice-presidente, também deu essa declaração. Eu escutei e também não vi nada demais. Então eu inclusive eu desconfio que foi algo que o presidente Bolsonaro pode ter feito de propósito com o Cajuru, né? Vamos lembrar aqui que nós tivemos a decisão do Barroso determinando a instalação da CPI do Covid no Senado, né? Minha opinião, galera, eu acho que a gente está falando de um ato interna corporis, certo? E quando o ato é interna corporis, eu acho que um poder não tem que intervir no outro. Eu realmente acho isso. Tem alguns autores, tem alguns teóricos que definem que quando o ato é vinculado, não existe discricionariedade, né? Na realidade, o presidente da Casa Legislativa tem que efetivar o ato. Então, assim, se você reuniu todos os elementos para a instalação da CPI, a CPI tem que ser instalada. Mas eu continuo achando que não é um poder que tem que determinar para o outro, né? Isso aí é algo que a Casa Legislativa tem que decidir por si, beleza? Mas o ministro Barroso disse que o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, tem que instalar a CPI do Covid para investigar as ações do governo federal. Aí o Cajuru, que é o senador lá de Goiás, teve essa conversa com o Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro, e o Bolsonaro estava lá questionando ele e tal, porque que ele estava pressionando para abrir a CPI, e o Cajuru falou o seguinte: não, mas eu quero que os governadores e os prefeitos também sejam investigados. Aí o presidente Bolsonaro falou: não, então se você acha isso, então parabéns para você, é isso mesmo que tem que acontecer, porque eu não tenho nada para esconder. Foi o que o presidente falou. Aí o Cajuru disse: não, pois é, o que eu tô querendo é que seja aberto contra os governadores e prefeitos também. Pronto, a primeira parte da conversa que foi divulgada foi isso, né? Segundo o presidente Bolsonaro, ele não sabia que a conversa ia ser divulgada. O senador Cajuru, por sua vez, disse que o presidente sabia que estava sendo gravada, então a gente não sabe como é que ficou no final das contas, né? Mas existe, galera, um código de ética entre os políticos. Opa, tá caindo aqui. Existe um código de ética, né? Que é o seguinte: você não divulga as conversas que você teve com o colega, você não divulga as mensagens que você teve com o colega, você não tira print, né?
Então eu acho estranho dois políticos bastante experientes ter esse tipo de coisa ter acontecido, entendeu? Essa é a minha desconfiança. Eu acho que foi combinado. Você acha que foi combinado também essa conversa? Me fala aí. E aí o senador Cajuru falou pro presidente: eu quero levar um crédito, viu, presidente? Não me coloque no grupo do joio. Eu quero levar um crédito porque eu tô defendendo a abertura da CPI contra os governadores e ministros. Prefeitos. Só que, galera, vamos lá. Quem tem que abrir CPI contra governador é a Câmara Estadual, cara. Quem tem que abrir CPI contra prefeito são as assembleias municipais. Então, como que o Congresso vai atuar para investigar governadores e prefeitos? Sinceramente, eu não vejo como. Eu não tô vendo como, né? Depois eu vou fazer uma live específica sobre esse assunto também. Eu vou selecionar um advogado bem legal. Alguém que não concorde comigo, alguém que ache que pode ter essa interferência. E a gente vai destrinchar esse assunto. Mas, na minha opinião, não deveria acontecer, né? O Manuel tá aqui. Cabe a cada Câmara Legislativa saber se abre ou não em seus estados. Pois é o que eu acho também. E eu quero reforçar aqui que na Câmara Legislativa eu sou signatária dos 3 pedidos de CPI. Um é para investigar a gestão do Covid no DF, que foi protocolado ano passado. A outra é para investigar a gestão da saúde como um todo, pegando inclusive do governo Hollenberg. E esse ano foi protocolada a CPI do IGES, mas nenhuma delas foi para frente, né? O L. Barreto está aqui. CPI no Brasil já funcionou? Só gastam e fazem palco políticos e os relatórios são pífios, infelizmente. Olha, eu acho que você tem que abrir CPI sim, sabe? Pra você, porque a CPI ela tem poderes típicos do Poder Judiciário. Então ela pode requisitar a quebra de sigilo bancário, ela pode requisitar a quebra de sigilo telefônico, ela pode convocar pessoas, as pessoas não têm alternativa, elas precisam ir para a CPI. Então, assim, muitas vezes você não tem um processo judicial instalado e na Câmara Legislativa, por exemplo, você poderia investigar. Você poderia investigar as pessoas. Então, eu acho que deveria ser aberto sim, sabe? Ser aberto sim. E se não desse nada, a gente não teria visto aqui o governador do Distrito Federal de um lado para o outro, fazendo de tudo para não instalar, né? Então, nesse momento, fica a dica, pressione os outros deputados distritais para eles assinarem o protocolo de instalação da CPI. Eu acho que tem que acontecer sim. Tem muita história mal contada na gestão da saúde do DF, foi muito dinheiro, inclusive recebido do governo federal também, e nós não sabemos para onde esse dinheiro foi, gente. Não existe transferência. E a gente faz perguntas, as respostas demoram para chegar, é uma situação bastante complicada, sim, que precisa ser enfrentada. O Ian tá aqui. Repasse de verba federal autoriza investigar governador e prefeito. Sim, verdade. Inclusive, esse foi um argumento contra a CPI na Câmara Legislativa, né? O argumento de que o Covid estava sendo combatido com recurso federal e, nesse caso, era o Congresso que tinha que investigar. Isso é verdade. Nesse caso, sim, pode ser feita essa investigação. O Rômulo Marques. Deveria a Câmara dos Deputados abrir CPI no âmbito federal também. Não apenas o Senado, né? Claro que a gente pode ter uma CPMI. CPMI é Comissão Mista Parlamentar de Inquérito. Aí, nesse caso, você teria senador e deputado atuando, né? O Maicon Carvalho. Na situação que estamos passando, é imprescindível que a CPI funcione para ver o custo do dinheiro liberado pelo Executivo. Exatamente. Eu também acho que deveria atuar assim, que deveria funcionar assim. Aqui no DF, por exemplo, gente, nós somos muito limitados, nós os deputados distritais, nós somos muito limitados em termos do que podemos discutir, em termos do que podemos propor. A nossa competência legislativa ela é bem restrita, né? Então, o que acaba ficando como mais importante mesmo na atuação de um deputado distrital é a fiscalização. É a fiscalização. E aí, quando você tem uma CPI, você amplia o seu poder de fiscalização, né? Muita gente legal entrando aqui. Doutor Paulo Roberto, tudo bem, querido? E você? Pessoal, continuando. Dentro dessa conversa também, que vazou a primeira parte hoje cedo, né?
Aí o presidente falou assim: olha, essa conversa não foi vazada toda não, pede pro Cajuru vazar o resto. Aí na segunda parte, né, da conversa, mostrou o presidente Bolsonaro chamando o senador Randolfo Rodrigues, que é do Partido Rede, de bosta, e falou assim: ele é um bosta e eu acho que eu tinha que cair na porrada com aquele cara. Ai, my God. Por isso que conversa não pode ser vazada, né, gente? Porque assim, a pessoa acredita que tá num ambiente ali de confiança e não. E depois o que ela falou, achando que tava num ambiente de confiança, acaba indo para outras pessoas, né? Enfim, por isso que eu acho que essa conversa foi premeditada, né? O Agnaldo Santos tá aqui. Júlia, alguma novidade sobre auxílio escolar? Olha, você viu que foi feita a manifestação na sexta-feira passada, em frente ao Palácio do Buriti. Eu estive presente, né? E depois de lá, nós nos reunimos com o secretário de auxílio às comunidades, o Severino Cajazeiras, e que é uma pessoa que eu gosto bastante. E aí eu expliquei, né, para o secretário que no ano passado o auxílio foi pago com recursos da Câmara Legislativa, recursos que não foram utilizados pela Câmara, e que os demais deputados já colocaram assim um compromisso de apoiar o pagamento desse auxílio, né, com as suas emendas parlamentares. Amanhã vai ser um dia que eu vou tratar desse assunto, então para quem é motorista de transporte escolar, acompanhe a sessão de amanhã que eu vou explicar direitinho o que está acontecendo, beleza? E pessoal, quero reforçar que eu defendo com veemência que seja permitida a atuação das vans escolares como um complemento ao transporte público aqui no Distrito Federal. A gente sabe que os ônibus, né, o transporte coletivo é o local onde mais acontece as contaminações, as aglomerações, né? Então eu acho que as vans deveriam ser autorizadas a funcionar como complemento, né, do transporte público coletivo. Qual que é a sua opinião? Você chegou a usar van na época que era autorizado? Porque eu era super usuário das vans. Você é favorável a essa permissão para que as vans atuem complementando o transporte coletivo no DF? Eu quero saber a sua opinião, tá? E aí, pessoal, falando ainda em Supremo tá numa disputa com o Congresso Nacional. Foi expedido um decreto, né, do presidente da República mudando algumas regras do armamento para civis, né, permitindo inclusive que as pessoas que são colecionadores ou que são esportistas, né, eles podem ter não apenas 4 armas, mas 6 armas, né? Se for policial ou se for juiz, né, vai poder ter 8 armas, né? E aí, gente, o Congresso Nacional está se opondo à execução desse decreto, porque a gente sabe que existe uma corrente no Brasil que pega um número de assassinatos causados com o uso, né, de armas. Aí as pessoas viram e falam assim: eu sou contra a arma porque a arma mata muito no Brasil. Pessoal, a arma é um objeto igual essa caneca aqui, ó. Se eu pegar essa caneca e quebrar na cabeça de alguém, eu posso matar. Se eu pegar a porcelana dela e cortar o pescoço, eu mato essa pessoa, né? É igual essa garrafa aqui, é igual uma caneta que eu posso enfiar na glote, no ouvido. Então, assim, a arma não mata. A arma é um objeto inanimado. O ser humano que está manuseando a arma é que puxa o gatilho e é que pode vir a matar. Então vamos deixar muito claro que nós estamos falando de um objeto inanimado que depende de um ser humano para decidir, né, se vai utilizá-lo ou não, né? Ponto número 1. Então não é a arma que mata. É muito importante a gente entender, porque a imprensa coloca de um jeito: a arma matou 5 pessoas na favela tal. Não. Quem matou foram 5 pessoas que atiraram o gatilho daquelas 5 armas, né? Que apertaram o gatilho daquelas 5 armas. Esse é um ponto. Segundo, que a proibição de acesso à arma não impede que o bandido tenha arma, né? Porque o bandido vai usar a arma, ele já tem arma, né? Ele vai adquirir a arma, né?
Porque o bandido não cumpre regra, ele não tá nem aí, ele não passa por teste, ele não passa por capacitação, enfim. Agora, as pessoas que se sentem inseguras e que sentem a necessidade de ter uma arma para se defenderem, né, elas têm muita dificuldade de ter acesso. Então, esse decreto, ele veio para facilitar, mas ainda assim é muito difícil no Brasil e é muito caro também, né? Essa é uma reclamação que muitas pessoas fazem, né? Então, quem cresceu na Ceilândia, o Bruno Lira tá aqui, né? Que foi meu colega na Fundação Bradesco. A gente sabe que o assaltante, ele já tem a arma dele, entendeu? E quando você desarma as demais pessoas, fica mais fácil para o assaltante deitar e rolar, né? Imagina alguém que invade a sua casa. Se você tem uma arma, você tem condições de pelo menos dar um tiro no teto, assustar o assaltante e ele ir embora. Se você não tem arma, você tá absolutamente refém. E a gente sabe que o território, né, pelo menos aqui no DF, o território é muito grande. A polícia, por mais competente que seja, dificilmente vai conseguir chegar a tempo, né? Então a gente não pode ficar contando mais com as forças de segurança para a gente ter essa possibilidade de defesa, né? Então tá tendo essa discussão e tá sendo criada uma frente no Congresso Nacional pelo desarmamento. Então vocês vão ver, gente, vai ser um debate intenso, como sempre foi, mas pelo menos nesse momento nós temos deputados, nós temos senadores que já defendem a possibilidade do cidadão se proteger. Lembrando que o bem maior que nós temos é a vida, né? E eu acho que é extremamente legítimo você garantir os meios para que as pessoas defendam a sua vida, né? Preservem a sua vida, que é o que o Bruno Lira está falando, né? Defesa da vida, né? As mulheres, então, né, gente? Nós mulheres que somos muito alvo de violência doméstica, violência na rua, certamente muitas mulheres não morreriam, não viveriam tanta violência se pudessem se defender, né? Com a arma, porque força física a gente nunca vai conseguir se equiparar aos homens. Mudando de assunto, notícia da Gazeta do Povo. Eu já falei pra vocês que eu gosto muito desse jornal, Gazeta do Povo, né? Sigam Gazeta do Povo, sigam o Boletim da Liberdade, sigam o Poder 360. São 3 jornais que eu super recomendo, tá? Porque eu acho que eles dão notícias um pouco diferenciadas ali da média e eles colocam um olhar também diferenciado. Uma notícia aqui da Gazeta do Povo, que nos interessa, moradores aqui do Distrito Federal e eleitores também, é que tivemos a nomeação de Flávia Arruda, né, que é nossa deputada federal, pelo Partido Liberal, pelo PL. E a Flávia Arruda foi nomeada ministra agora, né, de Relações Institucionais do presidente Bolsonaro. E o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, recomendou uma investigação, né, da nomeação da deputada federal Flávia Arruda. Isso porque a deputada Flávia, ela faz parte de uma ONG, que hoje essa ONG é investigada, né? É investigada e passou inclusive por buscas e apreensão e operação pela Polícia Federal. A deputada Flávia não foi investigada, ela não saiu nada para ela, mas ela faz parte dessa ONG e essa ONG está sendo investigada, né? Então, assim, o Ministério Público de Contas recomendou porque ele entende que existe o interesse do presidente Bolsonaro em agradar o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, em nomear a deputada federal Flávia Arruda, que faz parte de uma organização que está sendo investigada por corrupção. Então, o Ministério Público de Contas entende que essa nomeação precisa ser investigada, né? Eu acho, gente, que corrupção a gente tem que ser intolerante. Essa ideia de roubou, mas fez, nós, como brasileiros, nós não podemos aceitar isso mais, entendeu? Roubou, bandido, ladrão, cadeia. Tchau pra vocês, saia da vida política. Ponto. É isso que tem que acontecer. Se a gente não for muito certeiro, entendeu? Nessa posição, nós vamos continuar trabalhando igual condenados para pagar imposto para os outros, ó. Então não podemos aceitar corrupção mais. Notícia do Clarim da Argentina.
quem venceu as eleições, né, nesse final de semana foi o banqueiro Guilhermo Lasso, ele que representa a direita, né? Então, ele ganhou do Rafael Correa no Equador, né? Então, o novo presidente do Equador é o Guilhermo Lasso, ganhou no lugar do Rafael Correa. E significa, né, uma vitória da direita quando a gente analisa que Argentina e Bolívia elegeram 2 presidentes de esquerda e estão aí, né, numa situação bem complicada. Se a gente analisar o caso da Argentina, está de mal a pior mesmo. Falta de produtos, congelamento de preços, desemprego altíssimo, povo passando fome, política econômica totalmente errada, né? A Argentina também aprovou a legalização do aborto até a 14ª semana. Minha opinião, tá, gente? Eu sou uma mulher liberal, eu defendo a liberdade. Agora, o mais importante para um liberal é a vida, né? O liberal, ele tem 3 pilares, né? Vida, liberdade e propriedade, né? O principal, obviamente, é a vida. Então, eu acho que você legalizar a prática do aborto, você atenta contra a vida de uma pessoa, que é o bebê, e eu acho que ninguém pode ser autorizado a acabar com a vida de ninguém, nem mesmo a mãe. Essa é a minha posição, tá? Nós temos aí planejamento familiar com uma série de métodos. Ai, gente, acabei de me machucar. Tô coçando aqui uma casquinha, olha. Sangue. Ai. A gente tem uma série de métodos contraceptivos, a gente precisa falar sobre planejamento familiar. No Brasil é um grande problema não falar de planejamento familiar. A gente sabe que aqui no Brasil nós temos 54% das gravidezes são não planejadas. Muitas dessas gravidezes acabam sendo interrompidas de uma forma arriscada, de uma forma clandestina. Mas eu acho que se a gente legitimar um tipo de assassinato, fica contraditório não legitimar outros assassinatos também, entendeu? Então, assim, eu acho que a vida tem que ser preservada. Ninguém é obrigado a ser mãe. Ninguém. Entendeu? Nenhuma mulher no Brasil é obrigada a ser mãe. Se a mulher decidir, olha, eu tô grávida, mas eu não quero ter esse filho, ela pode levar a gravidez até o final e no hospital mesmo já entregar o bebê para adoção, né? Existe uma política estruturada já disso. Eu sei que a gravidez é um processo difícil, é complicado. Eu já fiquei grávida, eu sou mãe. Mas eu acho que a vida precisa ser preservada sim, né? Então, assim, a Argentina acabou de legalizar o aborto até a 14ª semana. É um país que, como colocou aqui, né, o Valdemar, a Argentina já foi considerada Europa na América Latina, né? A Argentina tá numa situação lamentável. Escolhas totalmente erradas, né? Como é que você coloca Cristina Kirchner no poder de novo? Pelo amor de Deus, né, gente? Continuando, uma notícia do Washington Post. Eles fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos, pessoal, e eles perceberam que 66% dos americanos aprovam o ato de bater em crianças. 66% dos americanos acreditam que uma boa palmadinha ainda é importante. Só que na composição da pesquisa eles perceberam que são os mais velhos que pensam assim, tá? Os mais novos não concordam muito com a palmada, não. E aí eu quero saber de você. Você concorda? Você acha que a palmada, uma chinelada, enfim, bater na criança é um recurso a ser utilizado na educação? Ou não? Você é contra? Quem tem filha aqui já bateu nos filhos? Me fala, gente, quero saber a opinião de vocês.
O Igor Alves Moreno tá aqui. Eu quero uma terceira via. Se Bolsonaro ou Lula ganhar, vamos perder mais uma década. Gente, mas não é esse o papo da noite, gente. De onde vocês tiraram essa conversa? O Gerson tá aqui. Você pintou o cabelo? Pintei. Pintei meu cabelo. Olha só. Tô praticamente loira. Eu tinha pedido pra ficar ruiva, mas a mulher colocou loira. Os cabeleireiros mandam na gente, né? A gente que manda nos cabelos. Então me fala aí, pessoal. Vocês bateram nos filhos de vocês? Vocês acham que é um recurso que pode ser utilizado? Nos Estados Unidos ainda 66% da população acha, hein? Já na BBC News, eles estão comemorando 60 anos da primeira viagem do homem ao espaço. E nós temos uma série de satélites que estão por aí no universo sideral, tirando fotos, capturando informações. E, gente, o universo é tão incrível, né? Eu não tenho nem ideia. Eu não tenho nem ideia do que é o universo, né, gente? Só Deus mesmo, né? Pra pensar em uma coisa tão maravilhosa assim. Mas eu queria ter a oportunidade de entrar num foguete e ir pro universo. Deve ser tão legal. Quando eu morrer, né? Quando eu morrer, eu acho que eu vou ter essa oportunidade. Vamos lá, algumas opiniões. Eu sou favorável à educação sem agressão física. Essa é a Poliana Dantas Pinto. O Dirceu tá aqui. Último recurso, palmadas em filho. Existem outras formas de corrigir uma criança. O pessoal tá falando aqui do cabelo. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Obrigada. O Edson tá aqui. A vida ensina mais que o tapinha na infância. E como, né, Edson? Muito mais. A vida é cruel, meu amigo. Se você não apanhou com seus pais, você vai apanhar muito na vida. A vida é pancada, literalmente. E, gente, tá tarde. Eu comecei tarde, mas já vamos encerrando pra não dar problema. A treta do dia Eu já falei. A treta do dia é Bolsonaro chama Randolph de bosta. Alguém quer que eu comente mais alguma notícia? Enquanto isso, eu vou lendo a opinião aqui de vocês. O Moreira Neto, não tenho filhos, mas muitos sobrinhos e eu dou palmada neles, com autorização dos pais. Nunca com raiva ou violência, mas é um sinal bem claro de desaprovação. É quase que uma chamada de atenção. Tem um tapinha, né, meio psicológico, né, que você dá assim só pra criança ver que existe ali um limite, né? Inclusive, bater no filho dos outros é ainda mais complexo, né? Isso aí eu nunca fiz, não. Nunca fiz. Bolsonaro não mentiu. Ele não vale nada mesmo. Falando aqui, né, do Randolph. É a opinião do Telha de Staviain. O Edson começou aqui, né, com uma enquete aqui pro governo, né? Flávia Arruda ou Paula Belmonte para governadora? Aí o Manuel falou assim, nenhuma das duas. Isassi ou Leila para governo? Aí o Gabriel Pimentel, nenhum dos dois. Pois é, gente. Precisamos pensar. O ano que vem vai chegar muito rápido, né? Quero deixar aqui o pedido para vocês. Se vocês souberem de pessoas que têm o interesse de ser político, de ser deputado, gente, passa para mim. Vamos fazer um curso de formação para quem quer ser candidato. Vamos apoiar, né, essa forma de trabalhar em prol do povo, essa forma genuína, né? Então precisamos de mulheres, precisamos de homens comprometidos. Se você tem interesse de ser político, se você tem interesse de disputar uma eleição, posso dizer para vocês que é extremamente enriquecedor mesmo. Você aprende muita coisa. Fala comigo, né? Fala comigo porque vai ser bem legal poder estar junto no nosso projeto político, tá bom? A gente precisa de muitas pessoas para concorrerem. E eu posso dizer para vocês, gente, que ter concorrido à eleição foi o ato assim, mais interessante que eu já tive na minha vida. Mais interessante do que ser deputada, sabia? Porque deputada você já tá numa posição assim de poder, de decisão, né? Muitas pessoas te respeitam, né? Outras não, são babacas por completo e tem gente que é babaca e não tem saída, né? Mas assim, quando você é candidato, você entra
numa série de situações extremamente desafiadoras e que te impõe a necessidade de desenvolvimento de uma série de habilidades, né? Então, assim, eu super recomendo vocês, tá? Inclusive, eu ia falar aqui do meu livro agora, o Dirceu Machado, tá? Seu livro está disponível em e-book? Está disponível no e-book. Você compra na Amazon, www.amazon.com.br. É só colocar lá, Candidato de Primeira Viagem. O livro é Candidato de Primeira Viagem do Anonimato ao Mandato. E é um livro muito legal. Nós estamos muito bem vendidos, né, na Amazon. A gente está em segundo lugar na categoria política, né? A versão impressa já acabou. Eu sei que tem gente que gosta de ler só no papel, mas a versão impressa acabou. Vamos imprimir agora a segunda edição, né? E se Deus quiser, faremos um dia de autógrafos, tá? Sem aglomeração, mas falemos assim. O Célio tá aqui. Tem meu voto se vier como governadora. Gente, eu acho que o DF precisa sim de um governo bom, de um governo voltado para o povo, né? Se for missão, nós vamos disputar sim. Nós vamos disputar sim, né? Tudo muito bem estruturado, tudo bem organizado, né? A gente jamais vai fazer algo ilícito, então, assim, uma eleição dessa magnitude é muito complexa, né? Mas vamos pra cima. A Marilda tá aqui. Apoio você e Dr. Paulo Roque. A pastora Leide, que é tão linda, gente. Eu vou na sua igreja nesse domingo, tá, pastora? Pra mostrar pro pessoal o trabalho que vocês fazem, né? Deus é contigo, Júlia. Está nas minhas orações e em divulgar seu belíssimo trabalho. Muito obrigada mesmo. Pessoal, e era isso que eu queria pedir pra vocês. Divulguem esse material que nós estamos fazendo aqui do Julia News 30. Quanto mais pessoas assistirem, né, compartilharem, melhor. A gente passa o que está acontecendo aqui em Brasília, no Brasil e no mundo. Hoje eu tive um problema aqui de conexão, não consegui ler todas as notícias. Mas eu quero comentar com vocês. Vocês viram uma notícia muito boa. A gente pediu na semana passada, na sessão plenária, para que os restaurantes pudessem funcionar pelo menos até as 21 horas. Isso porque nós temos muitos restaurantes aqui em Brasília, gente, eles só funcionam à noite, né? Então, muitos restaurantes não conseguiram voltar a trabalhar, né? Então, agora, funcionando até as 21, a gente vai dar oportunidade para que esses restaurantes continuem trabalhando, né? Mantendo seus empregos e tal. E lembrando que tem a regra de protocolo, as mesas têm que ficar distantes umas das outras, no máximo 6 pessoas numa mesa. Se estiver andando pelo restaurante tem que estar de máscara. E, gente, vamos denunciar as aglomerações, tá? Nesses bares, nesses restaurantes que estiver acontecendo aglomeração, denuncie mesmo. Porque o que eu vejo é sempre o seguinte, a maioria é composta por pessoas honestas, por restaurantes sérios, né? Estabelecimentos sérios. Mais ali 1, 2, 3, 4 ou 5, né? Eles descumprem as regras, fazem aglomeração e aí os outros acabam pagando a conta. Então, assim, gente, vamos denunciar quem não tá seguindo as regras direitinho pra gente continuar funcionando e recuperar esse setor que é o segundo que mais gera emprego, tá? No DF. Beleza? É o segundo, só pede pra construção civil, tá? Respondendo a pergunta aqui do Dirceu, como foi a aceitação no Distrito Federal sobre o seu viés liberal? Você aprovou homeschooling, algo incrível, meus parabéns. Muito obrigada, querido. Olha, eu hoje ocupo um espaço que eu sinto que o DF precisava muito de ter alguém ocupando esse espaço. Alguém que chegasse e lutasse contra as corporações, os privilégios que as corporações querem buscar o tempo inteiro para si. Alguém que falasse da importância de revogar leis, né, da necessidade de diminuir burocracia, da necessidade de facilitar a vida do empreendedor. Então, assim, hoje eu ocupo um espaço que eu acho que nunca houve alguém aqui no DF que defendesse esses princípios e essas perspectivas que eu defendo, né? Tanto é que muitas vezes eu sou a única a votar, né? Eu voto contra uma série de projetos, muitas vezes sozinha. Mas eu tenho muito orgulho da minha posição. Eu sei que é o início de uma caminhada em defesa da liberdade dos empreendedores, em defesa da liberdade da vida privada das pessoas, né? Então,
a aceitação tá sendo boa. Tá sendo boa. O nosso trabalho tá sendo reconhecido. Tô bem feliz, tá? O Pereira Brunos, e os ônibus lotados? Não pode aglomerar, mas os ônibus estão lotados. Pois é, Bruno, e é por isso que eu defendo duas coisas, tá? As vans escolares fazendo transporte complementar ao transporte público, porque assim a gente aumenta a oferta de carros disponíveis para o transporte das pessoas, diminuindo as aglomerações, e também o funcionamento do comércio 24 horas. Eu penso totalmente diferente do governo, porque assim, se você coloca 24 horas, gente, você coloca mais tempo para as pessoas irem aos mercados, às farmácias, consumirem serviços. Se você restringe um período menor, você força a aglomeração entre as pessoas, né? Então eu acho que o comércio tem que ser 24 horas, né? Os clientes vão escolher os comércios que estão abertos de madrugada, enfim, né? Cada um tem seu horário, né? Então eu acho que deveria ser essa linha, tá? Amanhã, pessoal, será pautado na Câmara Legislativa mais um projeto nosso para revogar algumas leis. Vai ser mais um dia interessante. Fica o convite para você participar também na TV Web, que passa no YouTube. Eu sempre disponibilizo o link. Mas é interessante, se vocês concordam com isso, se vocês concordam com isso, assim, das revogações das leis, entrem em contato com os outros deputados e peçam para que os outros deputados também votem, porque é sempre muito difícil, né, a gente conseguir fazer revogação de lei, tá bom? E, pessoal, por fim, mandando aqui um beijo para vocês, é momento de a gente fortalecer a nossa alimentação. Vou pedir para vocês abandonarem refrigerante, vou pedir para vocês diminuírem os doces, vou pedir para vocês buscarem ter alimentação o mais natural possível. Gente, vai pra feira, compra comida na feira, não compra comida de saquinho não, entendeu? Faz ali o seu leguminho refogado, vamos tentar ter com mais fruta também, toma sol, faz a sua caminhada no sol, tá, gente? O sistema imunológico é a nossa arma contra o Covid, contra qualquer outra doença, tá? Evita também o consumo de muita notícia ruim, entende? Quanto mais notícia ruim, mais a nossa cabeça fica triste, fica pra baixo, e mais a gente atrai notícia ruim. Então, assim, acompanha o Julia News, você vai ficar sabendo o que tá acontecendo e você vai ficar bem também, tá? Inclusive, hoje tá uma notícia muito boa. Tem um laboratório nos Estados Unidos que tá chegando aí a reta final de uma série de testes, né? Que tá mostrando uma eficácia muito alta, em torno de 80%, com um coquetel de remédios aí, para impedir que as pessoas se contaminem contra o Covid. É uma notícia que tá no Metrópolis, tá? Então, dê uma olhadinha, mostra que a gente tem a vacina como aliado, mas também nós podemos ter remédios, né? E os estudos estão bem avançados. E eles surtiram muito efeito esses remédios para impedir que pessoas convivendo na mesma casa se contaminassem, né? A gente sabe que às vezes você tem uma pessoa em casa que está contaminada, mas não tem o que fazer. A casa é ali para aquelas pessoas que estão ali, as casas são pequenas, então fica difícil não se contaminar, né? Dá uma olhadinha depois no Metrópolis essa notícia aí. Pereira Bruno Santos aqui. Você viu o caso do Texas? Vi. O Texas, ele não fez lockdown, né? E tá tendo os casos de Covid caindo bem fortemente. Inclusive as pessoas não estão nem usando máscara mais, né? Vi sim. Pessoal, vamos encerrar por aqui. Já tá tarde, já é 11h30. Amanhã é terça-feira, dia de sessão plenária. Temos muitas coisas para fazer. Eu quero continuar colocando o nosso mandato totalmente à disposição, tá? Texas e Miami, isso mesmo, Flórida. A Flórida também. Fiquem com Deus, pensamento positivo, vamos dormir agora, coloca lá uma meditação no YouTube, vamos mentalizar o nosso país saindo dessa crise, tanto a crise sanitária como a crise econômica. Vamos mentalizar o povo abrindo os olhos, acompanhando o trabalho dos políticos, beleza? E peço para vocês me seguirem no canal do YouTube, Julia Lucy. Eu preciso chegar em 1000 seguidores nessa semana, galera. Conto com o apoio de vocês, hein? Conto com o apoio de vocês.
A Odila tá aqui, sobre as doações. Sim, querida, nesse final de semana nós fizemos doações de cestas na Ceilândia, tá? Inclusive eu prestei contas. E nesse final de semana nós faremos outras doações. Muito provavelmente vai ser na invasão da Samambaia, tá bom? Muito boa noite, muito obrigada pelo carinho. O Eli Barreto está aqui, parabéns pelas lives, tá virando o programa do jogo. Temos que assistir antes de dormir. Eu ia fazer uma propaganda assim, antes de ir pra cama, fique com a Júlia. Mas aí a minha equipe não deixou. Então eles colocaram uma coisa mais séria. Mas muito obrigada, fico feliz que você esteja gostando e peço pra vocês me seguirem no YouTube pra gente conseguir fazer a live no YouTube também e chegar ao máximo de pessoas, ter um alcance maior, tá? O Gabriel Fortuna, Júlia, parabéns pela dedicação, sou seu fã. Muito obrigada, tô aqui à disposição, beleza? Amanhã eu vou passar um pouquinho das conversas que eu tive com a polícia, com os enfermeiros. Eu vi aqui que teve gente que... não esqueçam dos enfermeiros, não esqueçam, inclusive vou fazer um discurso sobre isso amanhã, sobre a nomeação de vocês, beleza? Doação dos livros, quem puder doar livro também, pode deixar que eu vou entrar em contato com o direct. Na realidade, pessoal, se vocês puderem entregar os livros na Câmara Legislativa, eu super agradeço, vai facilitar muito pra mim, tá? Então, quem tiver livro, de preferência enciclopédia, livro infantil, livro colorido, livro bonito, quiser doar material de escritório também, tá? Nós estamos montando um cantinho da leitura lá no Café Sem Troco. Vai ser o nosso primeiro, depois nós vamos inaugurar outros. Então, pode entregar os livros na Câmara Legislativa, qualquer momento do dia, o nosso gabinete está funcionando. E, quem sabe, eu estou na Câmara, eu faço muito trabalho fora, então se eu estiver na Câmara, você já está super convidado para subir e tomar um café comigo, tá bom? Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Sabrina, saudade de você. Tô pensando em você. Vou te passar uma mensagem, tá? Beijo, Edson. Obrigada, meninos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.